E ontem a gente fez uma enquete aqui, durante o balanço, para saber se a população era a favor ou não do lockdown em Joinville. E olha, o resultado ontem ficou bem acirrado, com menos de 4% de diferença. A discussão surgiu porque a Defensoria Pública do Estado havia pedido que a Justiça determinasse o fechamento de serviços não essenciais. Aí o lockdown. A decisão foi divulgada ontem. Final do dia, o juiz determinou que não cabe à Justiça decidir sobre o assunto. Então nós vamos agora ao vivo conversar com a Kelly Borges, já está aqui na tela com a gente, direto do centro de Joinville. Kelly, a Defensoria já anunciou então que vai recorrer da decisão? Boa tarde. Olá, Sabrina, muito boa tarde para você, boa tarde para todos. Pois é, vamos explicar direitinho essa situação aí, vamos relembrar os fatos, A Defensoria Pública, ela tinha sugerido para o município de fazer o lockdown. Como o município não respondeu de forma favorável a esse pedido, a Defensoria Pública, então, entrou com uma ação na Justiça para pedir o fechamento de alguns serviços. E aí, como você disse aí agora há pouco, ontem, logo no fim do dia, saiu a decisão do juiz da primeira vara da Fazenda aqui de Joinville, que é o Renato Roberge. E ele explica que, na verdade, essa tomada de decisão, ela não pode partir do judiciário, que ela tem que ser, sim, do poder público de traçar as medidas ideais para poder fazer o enfrentamento ao novo coronavírus. E disse ainda que, como o município ele não está omisso nessas decisões, ele tem feito bastante medidas para poder diminuir a contaminação aqui na cidade, então o judiciário ele não pode intervir. Diante dessa decisão do juiz, nós entramos em contato hoje de manhã com o defensor público, que é o Dione Benedetti, para perguntar para ele e agora se ele vai tomar alguma nova medida diante dessa situação. E ele respondeu que sim, Sabrina, ele vai até sexta-feira recorrer dessa decisão no Tribunal de Justiça em Florianópolis. Ô Kelly, você está bem no centro aí de Joinville, próximo até o terminal, a gente consegue identificar aí pela imagem ao fundo de você. E aproveitando então, quero agora conversar com você sobre um outro assunto, mas que também está relacionado à pandemia, chama muito a atenção, principalmente das pessoas que precisam do transporte coletivo aqui em Joinville. Em menos de 15 horas, 2 decisões diferentes foram tomadas. Afinal, os ônibus, nesse momento, estão liberados ou não? Vou te responder. Vou até caminhar aqui para te mostrar. Estamos exatamente em frente ao terminal central, completamente vazio, como a gente tem visto aí nos últimos dias. E essa pergunta que você fez é a que todo mundo, na verdade, quer saber. O transporte público da cidade de Joinville continua suspenso. Vou recapitular também a história para vocês. Ali no meio do mês, mais ou menos, Joinville passou a ser o epicentro, E como ela tem muito risco de contaminação pelo coronavírus, acabou que o Estado decretou algumas cidades a não mais oferecer o serviço de transporte urbano. Foi o caso de Joinville. Então o serviço parou. E aí a empresa até ela entrou com uma liminar da Justiça para tentar fazer com que esse serviço voltasse a funcionar. Ontem, no início da noite, saiu a decisão e o juiz permitiu que essas empresas voltassem a oferecer, então, o transporte para os moradores da maior cidade do estado de Santa Catarina. Mas hoje de manhã, a Prefeitura de Joinville, ela fez um novo decreto e nesse decreto publicado, ela determina que o serviço vai continuar suspenso por mais 7 dias, ou seja, até o dia 5 de agosto. Essa determinação ela também vale para aqueles ônibus que são intermunicipais, que correm aqui em outras cidades do estado e também que saem de Joinville para outros estados brasileiros. Aliás, eu acho que eu falei uma coisa errada aí, eu vou reforçar porque eu acho que ficou confuso. Que sai de Joinville para outros estados ou de Joinville para outras cidades do estado. E o que ela alega? 2 questões muito importantes. A primeira, a falta de leitos, já que, se os casos continuarem aumentando, não terá suporte necessário para atender esses pacientes. E o segundo é que a Organização Mundial de Saúde já não descarta mais a possibilidade de que o vírus também pode estar sendo transmitido pelo ar. Portanto, os ônibus teriam essas gotículas aí de ar por muito mais tempo e, claro, aumentando o risco das pessoas que passam por eles de acabar sendo contaminados pelo novo coronavírus.